Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. E um dos fatores vital de como nós nos aproximamos da Bíblia diz respeito à nossa forma de enxergá-la. Devemos reconhecer que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Para entender as Escrituras, devemos aceitar a autoridade de toda a Bíblia sobre nós. Todos os livros da Bíblia, ambos, o Antigo e o Novo Testamento, são inspirados por Deus. Deus nos assegura que podemos confiar absolutamente nas Sagradas Escrituras. Nós estamos falando de como nós podemos entender a Bíblia. E para nós entendermos ela, nós temos que saber que ela é divinamente inspirada por Deus. Diz as Escrituras desta maneira: toda a Escritura é inspirada por Deus, escreveu o apóstolo Paulo. Diz mais assim, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. Por isso que nós temos que entender e aceitar a inspiração de toda a Bíblia. A Bíblia inteira, tanto o Antigo e o Novo Testamento, é a palavra inspirada de Deus. Ao estudá-la, tenha em mente que Ele, o nosso Deus, Ele inspirou as palavras que você está lendo. Deus está falando diretamente a você através dela. O apóstolo Pedro, ele fala em uma de suas cartas, no capítulo de número 1 da segunda carta que Pedro escreveu, no versículo de número 21. Veja bem, olha o que Pedro fala. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Embora muitos escritores da Bíblia tenham vivido em épocas, séculos distantes, nenhum deles percebeu que estavam escrevendo palavras que se tornariam parte da Escritura. Mas Deus fez com que seus escritos se encaixassem com o restante da Bíblia, cuidadosamente, interligados segundo a sua vontade e propósito. Sim, a Bíblia contém história, genealogias, poesias, cartas, profecias e símbolos. Mas todos eles foram inspirados pelo mesmo Deus infalível. E cada seção é parte de um grande conjunto. O próprio Cristo disse que a Escritura não pode falhar. Lá em João, capítulo de número 10, versículo de número 35. Esta é uma das principais razões, apesar de inúmeras tentativas de destruí-la, que a Bíblia ainda está conosco. Como Paulo nos diz, porque tudo que dantes foi escrito
para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está lá em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 14. Cristo declarou que suas palavras na Bíblia seriam preservadas. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 35. Por isso que quando Paulo explicou em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15 ao 17, que toda a Escritura é inspirada e é importante para uma vida digna, isso foi antes de os livros do Novo Testamento serem canonizados, ou antes de parte dele ainda terem sido escritos. Assim, a Escritura a que Paulo se refere era a Bíblia hebraica, o que comumente chamamos de Antigo Testamento. Durante várias décadas na igreja primitiva, esta foi a única Bíblia disponível. Mais tarde, como vimos em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 14 e versículo de número 16, o apóstolo Pedro se refere aos escritos de Paulo como as Escrituras também. Aceitar apenas uma parte das Escrituras como base para a fé resultou em centenas de denominações que professam ser cristão, mas que mantêm crenças contraditórias. No entanto, se fizermos justiça ao que diz a Bíblia, toda a Escritura deve ser respeitada e acreditada, de Gênesis a Apocalipse. Jesus disse claramente que devemos viver de toda a palavra de Deus. Está lá em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Devemos confiar na Escritura e não nas ideias do homem para explicar as verdades de Deus. Uma coisa é ver a Bíblia como um mero conjunto de história, e outra coisa é aceitá-la como um corpo de relatos unificados e de instruções, história e ilustrações relacionados uns com os outros. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas como nós, cujas vidas demonstram sua obediência ou desobediência aos princípios de Deus. A abordagem correta é aceitar a Escritura pelo que ela é, a palavra revelada de Deus. Com esse contexto e atitude crucial, estamos prontos para embarcar na aprendizagem do que a Bíblia tem a nos dizer. Historicamente, a Bíblia sempre teve a mais alta estima de muitos grandes homens e mulheres, presidentes, primeiros-ministros, monarcas, estudiosos, cientistas, filósofos e muito mais. Homens que compreenderam a Bíblia e tiveram uma autoestima pela Bíblia, que se aprofundaram nas Sagradas Escrituras, porque aceitaram
as Sagradas Escrituras como palavra inspirada por Deus. Lordes Francis Bacon, que nasceu em 1561 e morreu em 1629, conhecido como pai do método científico, escreveu: há 2 livros postos diante de nós para estudar e para evitar cairmos no erro. Primeiro, o volume das Escrituras, que revelam a vontade de Deus, e depois o volume das criaturas, a criação, que expressam seu poder. John Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704. O famoso filósofo inglês escreveu: a Bíblia é uma das maiores bênçãos concedidas por Deus aos filhos dos homens. Ela tem Deus como seu autor, salvação é seu objetivo e a verdade sem qualquer mistura é seu assunto. Ela é totalmente pura e sincera, nada mais, nada menos. O notável escritor e filósofo francês Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712 e viveu até 1778. Ele escreveu desta maneira: a majestade das Escrituras impressiona-me com admiração, como por exemplo, a pureza do Evangelho tem sua influência em meu coração, mas folheei as obras dos nossos filósofos com toda a pompa de sua dicção. Como são ruins, como são desprezíveis em comparação com as Escrituras. É possível que um livro que ao mesmo tempo é tão simples e sublime seja apenas obra do homem. O grande novelista, poeta e dramaturgo escocês Sir Walter Scott escreveu: o estudante mais instruído, intenso e inteligente em toda a sua vida não pode obter um conhecimento integral desse volume único. Quanto mais ele se aprofunde em sua busca nessa mina, mais rico e abundante ele encontra o minério. Uma nova luz continuamente brilha desta fonte do conhecimento celestial para o orientar o comportamento e esclarecer a obra de Deus e os caminhos dos homens. E por fim, ele deixa o mundo confessando que quanto mais estudava as Escrituras, mais convicto ficava de sua própria ignorância e de seu inestimável valor. Palavra bonita, né? Daniel Ebert nasceu em 1782 e viveu até 1852. Estadista norte-americano e líder político, disse: se mantivermos o respeito pelos princípios ensinadores na Bíblia, o nosso país vai continuar prosperando. A Rainha Vitória, ela nasceu em 1814
1819 e viveu até 1901. A monarca que mais tempo reinou na história britânica, declarou: esse livro, a Bíblia, é responsável pela supremacia da Inglaterra. Palavra de homens, grandes homens e grandes mulheres que demonstraram um grande respeito pela Bíblia. Muitos presidentes norte-americanos afirmaram a sua confiança na Bíblia também. George Washington nasceu em 1732, viveu até 1799. O primeiro presidente dos Estados Unidos disse: é impossível governar o mundo sem Deus e a Bíblia. O sexto presidente, o sétimo presidente também falou, o 16º presidente dos Estados Unidos também declarou, dizendo assim: eu acredito que a Bíblia seja o melhor livro que Deus já entregou ao homem. Toda a bondade do Salvador do mundo nos é comunicada através desse livro. Ronald Reagan, acredito que está correta. Ele nasceu em 1911 e viveu até 2004. 40º presidente dos Estados Unidos disse: dentro da capa da Bíblia está a resposta para todos os problemas que confrontam os homens. E também declarou: das muitas influências que moldaram os Estados Unidos como uma nação e um povo inconfundível, nenhuma outra pode ser mencionada que tenha sido mais fundamental e duradoura do que a Bíblia. Amém? Aí me desculpando aí no português, mas existiu homens e mulheres grandes, com poderes da mão que Deus lhes deu, presidentes, rainhas, filósofos, cientistas, que acreditaram que a Bíblia era divinamente inspirada por Deus e falaram muito bem da Bíblia. Se você também acredita ou está em dúvida, procure acreditar, procure confiar que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Quando você for ler ela, leia a Bíblia, as Sagradas Escrituras, com o propósito de entender o que Deus está falando, acreditando que é o Senhor, Deus, Criador do céu, Criador da terra e do universo e de tudo que neles há, está falando com você. E que Ele deixou essas palavras para nós aprendermos mais dos seus sentimentos, dos seus conhecimentos, das suas experiências, para que quando nós chegarmos no céu, nós sabermos como nos comportar nas mansões celestial. Isso, a Bíblia Sagrada é um ensinamento de Deus para nós. Acredite que ela é inspirada por Deus. Acredite que ela transforma a sua vida, transforma seu lar, transforma a sua família. Acredite que através da palavra de Deus você encontra paz, alegria, salvação, amor e pode demonstrar isto para outras pessoas. Fique com Deus, que Deus lhe abençoe, lhe dê força, lhe dê ânimo, lhe dê coragem e
que a paz de Deus, a paz do Espírito Santo, a paz de Jesus, ele repouse sobre o seu lar, sobre a sua empresa e sobre a sua família e a sua parentela. Fique com Deus. Amém?